Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia! Com essas palavras nós começamos mais um dia, pedindo a Deus a bênção dele sobre a nossa vida. O nosso coração nessa manhã se enche de gratidão por todas as bênçãos recebidas do Senhor. A maior bênção que recebemos nessa manhã é de podermos ver o brilho do sol, mas nós queremos nesse momento clamar pela proteção, pela segurança e pela companhia do nosso Deus em toda a nossa trajetória. Deixo com você nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Salmo, capítulo 107, o verso 21, onde a Bíblia diz o seguinte: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Nós estamos aqui nesse momento rendendo graças ao Senhor. Alguns cantam, outros oram, outros estudam a Bíblia, mas todos nós elevamos as nossas expressões com gratidão, reconhecimento à sua grandeza e à sua majestade, porque Ele é bom conosco em todo o tempo, e em todo o tempo Deus é bom para com a nossa vida e a nossa família. Nesse canal, toda manhã, a partir das 6 horas, nós temos um estudo de um capítulo da Palavra de Deus. E convido você nesse momento também a manter a Palavra de Deus aberta no livro de 1 Reis, capítulo 3, o verso 3. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Nada nessa vida acontece por acaso. Há um soberano que conduz a história e escreve detalhadamente cada capítulo da história do planeta Terra. Nós temos um Deus que administra a nossa vida e administra todos os fatos que acontecem sobre a face dessa terra. Embora Davi tenha vivido os momentos difíceis na sua vida, envolvido com o pecado, não deu o melhor exemplo para a sua família, Salomão escolhe amar ao Senhor. Salomão reconhecia quem era o Deus de Davi. Salomão tomou a decisão de também amar ao Deus do seu pai e viver uma vida de fidelidade, comprometido com o Deus de Abraão e com o Deus de Jacó. Deus se alegrou da atitude de Adão e Deus se voltou para a liderança de Salomão. No versículo 1, diante do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia fala que Salomão se aparentou. Salomão se casou com uma das filhas do faraó do Egito. Era um período propício que facilitava a Salomão estabelecer alianças. Ele estava gozando de paz interna depois de ter tomado atitude com aqueles rebeldes dentro da corte. Agora era o momento que ele estava fortalecendo os laços com as nações que estavam ao seu redor. Nesse período, o Egito era uma nação pobre, estava numa fase decrescente. Ela não tinha a mesma força quando um dia Moisés foi príncipe no Egito. Da mesma forma se dava com os assírios, com os heteus e com os outros povos que estavam ao seu redor. Deus colocou o seu povo no melhor da terra para que o seu povo pudesse ser um povo forte e através do seu povo ele pudesse proclamar, anunciar, evangelizar e levar as outras nações a entender quem de fato era o verdadeiro Deus. No versículo 1 ainda, o autor do livro de Reis, ele faz uma distinção entre a cidade de Davi, que é Sião, e a cidade de Jerusalém. A antiga cidade de Sião era a fortaleza dos jebuseus, que ficava ao extremo sul do Monte Oriental e a oeste do manancial de Gion, no Vale de Cedron, e ao sul da área onde posteriormente foi construído o templo. Como menciona o verso 2, nesse período ainda havia a possibilidade de se oferecer sacrifício nos altos. Mas havia um risco em oferecer sacrifícios em lugares abertos naquela época. O povo de Israel era muito propenso a se curvar diante dos deuses pagãos, e Deus tinha falado através de Moisés que esses altos não deveriam ser permitidos. Mas nesse período ainda, pelo fato do templo não ter sido construído em Jerusalém, era-se permitido que fosse oferecido sacrifícios nos altos. Mas após a construção do templo, feito por Salomão, não havia mais liberdade para que pudesse oferecer sacrifícios em altos abertos. Como nós podemos ver no versículo 3, embora Salomão também adorasse em altos abertos, mas isso não quer dizer que Salomão se prostrava diante ídolos ou práticas idólatras.
Salomão, na verdade, a Bíblia fala que amava o Senhor. Salomão se voltou para Deus com todo o seu coração e estava disposto a seguir as orientações do Senhor. Salomão começou a reinar com a idade de aproximadamente 20 anos. Era jovem e inexperiente. Aproveitou a oportunidade de ter o seu pai ao seu lado para que ele pudesse receber conselhos, orientações que fossem úteis para a sua trajetória. Ele estava indo à cidade de Gibeão oferecer sacrifício nos altos naquela cidade. E foi nessa sua ida à cidade de Gibeão que Deus lhe apareceu e lhe faz uma pergunta: o que é que Salomão gostaria de receber do Senhor? Salomão sabiamente se volta para Deus e pede sabedoria, pedindo ao Senhor que lhe desse entendimento, sabedoria para que ele pudesse ter condições de conduzir o seu povo. Como era uma nação grande, muitos problemas, muitas dificuldades, como é que ele, sendo um ser humano comum, poderia julgar e decidir diante de uma nação tão complexa? E Salomão, diante de Deus, ele se coloca como sendo uma criança e fala: Senhor, me conceda sabedoria para que eu possa ter condições de conduzir o teu povo sobre a face dessa terra. Quero falar aos pais nessa manhã: nós precisamos influenciar os nossos filhos como Davi influenciou a Salomão. Embora Davi tivesse consciência dos seus pecados, mas Davi vivia uma vida de dependência a Deus. Creio que por diversas vezes Davi deve ter falado para a sua família das suas fraquezas e pedido para que a sua família clamasse, pedisse a Deus perdão e força para que ele pudesse viver uma vida vitoriosa. Davi não era arrogante, não era presunçoso. Davi era um ser humano humilde e creio que diante das suas confissões, diante da sua família, fez com que Salomão reconhecesse e compreendesse que somente vivendo uma vida submissa a Deus, ele poderia ter forças para viver uma vida vitoriosa. Por isso que nesse momento, quando Deus aparece a Salomão, ele se classifica como sendo uma criança. Não é que ele tivesse idade de criança, porque Salomão começa a governar com aproximadamente 20 anos de idade, mas Salomão se considera como sendo uma pessoa inexperiente, imatura, para poder liderar e conduzir um povo tão grande e poderoso chamado por Deus para representar o seu nome aqui sob a face dessa terra. 1 Reis, capítulo 3, o verso 9, a Bíblia diz o seguinte: Dá, pois, a teu servo coração compreensível para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a esse grande povo? Salomão humildemente reconhece a sua maior necessidade. E entendo que a nossa maior necessidade hoje é termos sabedoria, discernimento para podermos tomar as decisões mais acertadas em nossa vida. Muitas vezes nós decidimos de forma equivocada porque nós não temos discernimento e depois que decidimos, a nossa única recompensa é arcarmos com as consequências das más decisões tomadas em nossa vida. Mas Salomão reconhece que a verdadeira sabedoria é um dom dado por Deus a todos os seus filhos. E Deus se agrada do pedido de Salomão. Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu longevidade, Salomão não pediu para que os seus adversários pudessem ser mortos, mas Salomão estava pedindo um dom para que pudesse ser capaz de conduzir, de abençoar a vida de outras pessoas e, consequentemente, Deus abençoou a Salomão com riqueza, com prosperidade e com todos os outros bens que seriam necessários para que Salomão pudesse viver uma vida feliz. No versículo 15 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a declaração de Salomão é que esse encontro com o seu Deus foi através de um sonho, mas não era um sonho comum. Era um sonho especial. Deus, de fato, tinha se revelado a Salomão através de um sonho. E é uma das formas pelas quais Deus fala conosco hoje, como Deus falou muitas vezes no passado com os seus profetas. A prova é tão evidente que Salomão reconhecia que era tão verdadeiro esse encontro com o seu Deus através desse sonho, que ao voltar para a sua cidade, Salomão oferece sacrifícios ao Senhor. Uma das maiores, ou se não sendo a maior responsabilidade que um rei teria nas mãos era de fazer justiça. Deus se agradou do pedido de Salomão e Deus lhe recompensou, o abençoou de uma forma grandiosa. Até o que Salomão não pediu, Deus estava disposto a conceder a Salomão
e aqueles que estavam dentro do reino. A Bíblia nos fala que antes de Salomão não teve ninguém tão sábio quanto ele. E após também a vida de Salomão não haveria ninguém tão sábio quanto Salomão. A sabedoria de Salomão era moral, mas a sabedoria de Salomão também era intelectual. Quero nessa manhã falar para você, toda a verdadeira sabedoria provém das mãos do Criador, das mãos de Deus. Na faculdade nós adquirimos conhecimento, dos livros nós adquirimos conhecimento, mas sabedoria para discernir entre o certo e o errado, essa de fato só provém das mãos de Deus. Por isso que a cada dia nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos subjugar a nossa vontade às mãos do Criador. Vivendo dessa forma, tenha certeza, nós teremos um Pai de amor que estará disposto a nos abençoar e conceder muito mais bênçãos do que nós precisamos. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 3 do livro de 1 Reis, eu e você nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Davi foi sábio em orientar a Salomão a buscar a Deus, amar ao Senhor. Davi, embora tivesse cometido muitos erros, foi abençoado por Deus para usar a sua influência, a sua liderança, para influenciar o seu filho Salomão a seguir ao Senhor e reconhecer que só há um Deus soberano sobre a face da terra, digno da nossa adoração e da nossa dedicação. Salomão seguiu os conselhos do seu pai e foi grandemente abençoado por Deus. É o que nós precisamos fazer também nos dias em que nós estamos vivendo. Há uma segunda orientação. O desejo de Salomão estava compatível com o desejo do seu Deus. Nós nunca podemos sonhar com algo que esteja contrário à vontade do nosso Deus. A palavra de Deus é regra de fé e prática para todos nós e nós precisamos avaliar os nossos desejos, os nossos sonhos, de acordo com a palavra do Senhor. Quando nós sonhamos, nós precisamos nos perguntar: o meu sonho está de acordo com a vontade de Deus, com a palavra revelada do Senhor? Se os nossos sonhos estiverem de acordo com a palavra revelada do Senhor, que é as Santas Escrituras, tenha certeza que a bênção do Eterno estará sobre a nossa vida. Há uma terceira orientação. A sabedoria vinda das mãos de Deus, ela não se limita a essa terra. Ela se sobrepõe à nossa existência. Ela se estende por toda a eternidade. A sabedoria que nós encontramos aqui nesse mundo, ela irá ter um fim aqui. Mas a sabedoria vinda das mãos do Criador, essa nos leva a viver uma vida por toda a eternidade. Portanto, nós precisamos priorizar que tipo de sabedoria terá grande validade em nossa vida. Por isso que a palavra de Deus nos orienta. Buscai, pois, em primeiro lugar o Senhor e a sua palavra, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Se nós mudarmos os princípios estabelecidos pelo Senhor, seremos nós mesmos que teremos que arcar com as consequências das nossas escolhas. Por isso que nessa manhã, o meu convite a você e a mim também é que a cada dia busquemos ao Senhor, nos coloquemos em suas mãos e nós possamos ser um instrumento nas mãos de Deus a transmitirmos sabedoria às pessoas que ainda não conhecem a Cristo e que essa sabedoria vinda do trono do Senhor inunde a nossa vida e conduza a nossa trajetória. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, pedimos perdão, pedimos que o Senhor nos conduza, nos abençoe, é o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.